Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, senhoras e senhores, boa tarde, iniciamos aqui e boa noite também, porque nós temos a reprise sempre agora às 9 da noite, às 21 horas, para todo o Brasil. Iniciamos aqui mais um jornalístico Clique Jornal da Rádio CT, que a partir de agora cumpre o seu papel de levar informação, formação, entretenimento e música, sempre com conteúdo diferenciado do veiculado na mídia secular. A proposta da direção de comunicação aqui do SINDI-CT é esta: divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais também, como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, sindicalistas também. Enfatizando sempre a importância das parcerias estabelecidas para a programação aqui da Web Rádio do SINDI-CT sobre a conjuntura política do Brasil através de informações via internet e, é claro, apoiado pelas novas tecnologias, mostrando que o rádio ele permanece forte, sendo inclusive incorporado pelas redes sociais. O Clique Jornal, idealizado aqui pelo setor de comunicação do SINDI-CT, é uma forma de fortalecer a luta pela democratização da comunicação, pela liberdade de expressão e pelos direitos sociais para todos. Por isso nós dizemos sempre, Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Conosco, o ativista e vereador Valdir Martins, o Marrom, ele que foi o líder, continua sendo o líder do Pinheirinho aqui em São José dos Campos. Aliás, a desocupação do Pinheirinho foi uma operação de reintegração de posse realizada em 2012 na comunidade do Pinheirinho, na região sul aqui da cidade de São José dos Campos, uma ocupação localizada ao lado do Campo dos Alemães. O número de habitantes era estimado entre 9 a 12 mil famílias, pessoas que ali no Pinheirinho dos Palmares. E conseguiu essa conquista fazendo com que o governo do estado, o governo municipal e o governo federal se juntassem para poder produzir um setor habitacional específico para aquelas famílias. Vereador Valdir Martins, boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Achille. Aqui eu estou com o Eduardo, né? É o seguinte, eu estava falando agora há pouco, Paulinho, que tá na casa da minha mãe, certo? E às vezes eu consigo o seguinte, eu consigo fazer uma palestra de 4 horas, certo? Sem usar nenhum papel, escrever nada, sabe? Mas quando é pessoas, eu esqueço o nome muito rápido, entende? Eu tenho um problema, certo? Às vezes eu acerto o nome da minha mãe de vez em quando. Eu lembro até o seu nome, hein? É Valdir Martins. É isso. Então, Paulinho, mas é verdade. Aliás, é o Marrom. É o Marrom. Conhecido como Marrom. Então, deixa eu dar um pré do Pinheirinho. É o seguinte, hoje o Pinheirinho dos Palmares, né, que é o bairro lá, na região do Putim, ele tem hoje 1.461 famílias que está morando lá, certo? 28 famílias foi para o Cajuru, para os prédios do Cajuru. 90 famílias vai para o Limoeiro, certo? Tem mais 40 famílias que eles estão arrumando documentação, se chegar a arrumar tempo, vai para o Limoeiro. E tem 105 famílias, né? Que eu sei que você vai tocar nesse assunto daqui a pouco. Tem 105 famílias que as famílias já tiveram casa. Como elas já tiveram casa, elas não têm direito à moradia, né? Casa do governo do estado ou governo federal. Isso, certo? Umas estiveram no Pernambuco, outras no Paraná, outras no Recife, Pernambuco e Recife, né? Outras na Bahia, certo? Aí, essas famílias não têm direito à casa. O que aconteceu? Quando o Carlinho assumiu a prefeitura, logo em seguida, que entrou Jacomete, em 2012. Que é um grande parceiro, né? Ficou a primeira secretária de SDS, depois entrou Jacomete, né? Que é um grande parceiro meu hoje nos trabalhos em São Paulo, junto com o Povo Sem Medo. Aliás, o secretário de Acomete foi secretário da SDS aqui em São José dos Campos
e hoje ele volta para Guarulhos, ele tem uma ocupação lá. Na verdade, o Jacomed, ele trabalha junto com o MTST, junto com o Guilherme Boulos, né? E trabalha em outra empresa vinculado também, né? E o Guilherme Boulos, que é uma liderança lá em São Paulo. O Guilherme Boulos é uma liderança nacional. Quando eu estava no movimento, o Guilherme Boulos chegou, né, na época, né? Ele era estudante, né? E ele fincou o pé e está lá até hoje, um cara sensacional. Mas deixa eu voltar no PN aqui. Aí, acontece o seguinte, essas famílias, né? Como já teve casa, ela não pode ter casa de novo. O que nós fizemos? Essas famílias, elas receberam durante 5 anos e meio o auxílio moradia. Em torno de 31, 32 mil reais cada uma. Agora, o governo cortou. O governo atual cortou, né? Aí nós fizemos uma negociação com a Lola e com o Anderson, né? Que é o secretário de governo. E ele pagou 1.500 junto com o governo do estado, para cada família. E qual que era o acordo? Essa família não pode estar mais na habitação. Então ela sai da habitação e vai para social. O que é social? Ver se a família realmente precisa, ver se tem uma pessoa idosa, ver se tem alguém com bastante problema, e o social toca. O que aconteceu? O Ministério queria que a família devolvesse o dinheiro, já que eles não tinham direito, né? E nós fizemos essa negociação. Então, para nós foi uma grande negociação. Entendeu? Então, 105 famílias... Elas não têm direito a moradia. Não têm direito porque já receberam uma unidade já habitacional em qualquer estado brasileiro. Isso, exatamente. E não pode ter duas. Então, veja bem o que acontece. Se isso acontecer, o próprio Ministério Público Federal entra com processo contra o governador, o estado, a prefeitura, né? E eu vi, o ano passado, no sul da Bahia, cerca de 10 prefeitos ser presos por causa dessas bobeiradas, então. E também o cara do movimento, no caso seria eu, certo? O que aconteceu, Paulinho? Aconteceu que essas famílias receberam no dia 31 o aluguel social, né? E no dia 31 mesmo eles reinvadiram o Pinheirinho, certo? Agora você pergunta, por que o Marrom não foi lá? Exatamente. Bom, então deixa eu colocar aqui com a Shirley a última manchete do Pinheirinho, lá de São José. As famílias, isso há 6 dias atrás, as famílias sem teto montam um acampamento e ocupam a área do antigo Pinheirinho em São José. E segundo a organização, eram cerca de 80 famílias que estavam no local. A Polícia Militar dizia que eram 60 pessoas, mas o local é monitorado pela polícia após a invasão e que acabou retirando aquelas pessoas de lá. Então, veja bem o que acontece. Eu, por exemplo, eu não posso ocupar lá, eu tenho um interdito proibitório, né? E tem também uma multa diária de 20 mil reais se eu chegar a ocupar aquele terreno, certo? 20 mil? Reais, né? E tem uma multa diária de 50 mil na adulta também, se eu fizer a ocupação na adulta. Então tem essas coisas todas aí. Mas o que acontece? As coisas têm que ser esclarecidas. Não é o MUS que ocupou. O MUS não ocupou, mesmo porque não dá, Paulinho, não dá, Chile, para a gente enganar a pessoa. Digamos que eu pego essas 105 famílias e ocupo um terreno, hoje em São José dos Campos. Agora, afinal, são 60, 80 ou 105 que reocuparam o Pinheirinho? Não, na verdade era 15 famílias do Pinheirinho, o resto não era do Pinheirinho, são pessoas de fora que foi trazido aqui pelo PSTU para fazer isso aí, certo? Então tem que ser bem claro aqui. O que acontece? Se eu pego essas famílias, e eu ocupo um terreno, qualquer terreno em São José dos Campos, ou qualquer lugar do Brasil, digamos que elas ficam 10 anos, igual nós somos no Pinheirinho. Quando for fazer a inscrição, elas não pegam a casa de novo. Por quê? Porque elas já tiveram casa. Então, qual que é a solução para essas famílias? É social. É ver com o governo do estado, ver com o governo federal e ver com a prefeitura onde encaixa essa família. Até porque são pessoas que tiveram casa, mas por um motivo ou outro elas venderam, perderam, foram expulsas, mas está lá o nome então, como elas já tiveram uma habitação. Por outro lado, o MUS não pode deixar as famílias desamparadas. Né? Qual que é o acordo que eu tinha feito com as famílias? Que a gente ia pegar, ia conversar, tanto eu estou falando com a Lola agora, e a gente ia fazer uma conversa. Aí, o que eles fizeram? Juntaram com o PSTU e o Sindicato Metalúrgico e ocuparam o terreno lá, certo? É como se fosse uma dissidência do grupo seu, assim. Na verdade, não são dissidentes, foi influído pelo PSTU. Quer dizer, o PSTU incorporou essa porque, na verdade, é o seguinte, você sabe, aqui não tem segredo, né? O Toninho Donizete, que era um dos advogados, são 10 advogados, né? Um dos advogados, ele saiu do movimento desde 2013, foi embora, e nós ficamos tocando sozinhos. Quem toca todos os processos do Pinheirinho é o doutor Jair Salvador, né? Ele que toca. O próprio procurador. Ele junto com o doutor Vinícius, João Vinícius, que é da doutor Jair, que é da Defensoria
Pública estadual, e o doutor João Vinícius, que é da DPU, que é a Defensoria Pública da União, certo? Qual que é a polêmica aqui? Tem muita pergunta. É o seguinte, na verdade, nós do MUS não estávamos no Pierim. Né? Não tá. E se a gente for fazer uma ocupação, Chile, nós temos que fazer uma ocupação segura. Hoje a gente tem uma ocupação em Jacareí, com quase 800 famílias, que está lá desde outubro. Porque não dá para você jogar famílias na ilusão. Fizemos em Taubaté, junto com o MST, o mês passado, mas era uma ocupação em Taubaté, não era o pessoal ficar lá, era uma ocupação de denúncia. Tem vários tipos de ocupação. Né? Você pode ocupar um prédio, uma prefeitura, um governo, ou uma terra, para denunciar. Né? Para denunciar. Você pode fazer uma greve na fábrica para denúncia, você pode fazer uma greve por outros motivos. Então, o que nós ocupamos em Taubaté foi para denunciar. Para chamar a atenção das autoridades. Para chamar a atenção, estava tudo parado. Agora, essa ocupação que foi feita no Pierim, não é que a gente não é contra, tem que fazer ocupação. Só que as famílias que estavam ocupando lá, elas não têm como receber casa. Casa não tem jeito. Elas têm que ter outro projeto para essas famílias, certo? Agora, quem está na frente dessa ocupação tem que saber disso, né? A gente está há 40 anos, Chile, fazendo ocupação no Brasil, junto com... Eu tive quase 15 anos no MST. A gente está lá junto com o Povo Sem Medo, em São Paulo. Eu sou da Direção Nacional de Resistência Urbana, certo? Estou no MUS há muitos anos, certo? Então, é isso que eu queria deixar bem claro, né, para início da conversa, certo? Que dizer para vocês, aqui ouvintes, né? Da Rádio CT, que nós do MUS Pierim não estávamos na ocupação, né? É bem provável que daqui a uns dias o pessoal ocupa de novo essa área, certo? Mas a gente não está por esse motivo. Agora, se tiver famílias precisando, se tiver famílias que estão... Aí vamos fazer ocupação séria, ocupação para as famílias que realmente estão precisando. E nós sabemos que tem, não só aqui em São José dos Campos, né? Tem várias famílias que precisam de moradia. Só que as coisas têm que ser sérias. E só deu certo, Chile, essa construção das casas do Pierim dos Palmares, porque a gente levou muito a sério, a gente trabalhou muito. Acho que nós fizemos, durante 5 anos, acho que eu fiz, junto com o governo do Estado, o governo federal, com a prefeitura, com a Caixa, com a própria empreiteira, acho que eu fiz mais de 100 reuniões, certo? Reuniões todo dia. Foi muito trabalho mesmo. Né? Sempre eu ia com o Paulinho, falava com ele, né? A gente, é muito trabalho. E agora, foi uma coisa bem feita, Paulinho, uma coisa muito bem feita. Ok, agora um detalhe, lá em Taubaté, lá foi o MST, o movimento 100 famílias. O movimento Sem Terra. Foi apenas para alertar que aquela área estava ociosa? Então veja bem o que acontece, aquela área é uma área que está há muito tempo parada. E de quem é aquela área? Metade é de uma empresa, não foge o nome agora, e a metade é da prefeitura de Taubaté. Essa área tem 400 hectares. Ela está no município de Taubaté e uma parte do município de Caçapava, uma área muito grande. Lá era um cartógrafo, lá antigamente, agora não sei se é ainda. A denúncia é o seguinte, é que a área está ocupada, Taubaté e o Vale do Paraíba precisa de moradia, precisa de pessoas no campo trabalhando, certo? Aquela área serve tanto para urbano como para rural, certo? E ao mesmo tempo denunciar que naquele dia estava fazendo, né? 21 anos que foram mortos as pessoas lá no lar de Carajás. Então foi uma ocupação de denúncia naquela semana que completava justamente o aniversário das mortes das pessoas que foram... Foi memorável. Foi memorável, entendeu? Agora, um detalhe, mas nessa mesma área de Taubaté, em 2010, o MST tinha já feito aquela ocupação lá. Isso, exatamente. Já é a segunda vez. Então, mas veja bem o que aconteceu. O Edson, que é o superintendente-geral do INCRA, no estado de São Paulo, ele mora em Uberlândia. Eu tenho até o telefone do menino, certo? Ele veio aqui numa audiência pública em Taubaté, e o que ficou garantido, né? Que o Edson, juntamente com o pessoal do INCRA, né? Eles iam visitar todas as ocupações de terra do MST, aqui no Vale do Paraíba, a de São Luís, a de aqui de Taubaté, de São José dos Campos, né? Tantas ocupações como os assentamentos, né? Porque tem assentamentos no São José dos Campos e não tem nem bomba para aguar as plantas, certo? Então, foi feita ocupações, dividir as terras, né? E estão abandonados. No caso aqui de Santa Rita... Não tem infraestrutura. Não tem infraestrutura. Aqui no caso de Santa Rita aqui está abandonado. Santa Rita que é em São José. São José dos Campos, né? E tem uma também em Taubaté, está quase abandonada, certo? E tem outra cidade, foge o nome agora. Então, o que foi decidido? Provocou a vinda do superintendente do INCRA, o Edson, aqui em São José dos Campos,
para magiar as coisas que estavam acontecendo aqui. Então, a partir desse mês, acredito que está acontecendo, não falei nem com o João, nem com o Valdir, que são dirigentes da regional, certo? E ele vai vir para cá para fazer um levantamento, um mapeamento, né? E ele está prometendo que vai fazer a reforma agrária para essas famílias que está... Aqui no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba. Em São José e Taubaté. São José, Taubaté, Lagoinha e São Luís Paraitinga. Muito bem. Agora, o Marrom, então foram cerca de 100 famílias lá em Taubaté e surtiu o efeito. O efeito foi bastante rápido, né? Mesmo porque, para provocar uma reunião com o INCRA, às vezes demora meses, né? E você viu que menos de um mês o superintendente veio aqui, deu uma palestra. Nessa audiência participou várias autoridades de São José dos Campos, do Vale do Paraíba inteiro. Vários deputados mandou representante aqui, deputado. Vereadores de Taubaté, inclusive vereadores de partido até ligado ao governo, mas também participou. Essa notoriedade que eles dão assim foi em função do movimento do Pinheirinho, que teve uma repercussão internacional? Exatamente. Hoje, você tem uma ideia, tem uma ocupação nossa em Taubaté, Paulinho, inclusive nós elegemos um vereador lá em Sumaré, certo? Essa ocupação, o vereador lá é o William, né? Que é um dos grandes líderes. Que era do movimento... Do MST. Do MTST, mas que é ligado a gente. Agora, você também foi eleito vereador, você fez o juramento, e você é vereador eleito aqui em São José dos Campos, mesmo suplente. Exatamente, a gente fez o juramento, né, como vereador, então o que acontecer agora para frente até 2012 é o vereador Marrom, então tem que ter muita responsabilidade. É o vereador Marrom do Pinheirinho agora. Exatamente. A gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo, na volta gostaria de voltar a debater a questão das famílias sem teto que montaram o acampamento aqui em São José dos Campos, essas 100 famílias que você não pode acompanhá-la, elas foram incorporadas pelo PSTU, que é um partido político e não um movimento. Exatamente. Então a gente fala sobre isso já com o vereador Marrom, ele é ativista social, o Valdir Martins, o Marrom do Pinheirinho. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Conosco, o ativista social e vereador suplente do Partido dos Trabalhadores aqui em São José dos Campos, o Valdir Martins, mais conhecido como Marrom. Aliás, o Marrom, ele é conhecido no Brasil inteiro e até internacionalmente. Quando você viaja para qualquer parte do Brasil e quando você cita que você é da cidade de São José dos Campos, as pessoas já lhe acrescentam dizendo: você é lá da terra do Marrom, do Pinheirinho. Você já ouviu essa conversa, Marrom? Então, outro dia eu estava em São Paulo conversando com um amigo, né? Ele disse o seguinte, que estava vindo de Boston para Rio de Janeiro, no avião, né? Foi uma coisa engraçada. Aí, quando chegou no Rio, aí o americano disse: eu quero conhecer Poeirinha. Aí ele falou assim: ó, aqui, né? Às vezes o carioca é malandro, vai pegar o cara e levar em qualquer local daqui lá, vai falar aquilo que uma favela, que é o Poeirinha, né? Mas disse que o americano estava interessado em conhecer a Pinheirinha de São José dos Campos. Você teve uma projeção internacional. É isso mesmo, Paulinho. Eu acho que... Eu estava até falando outro dia, porque quando a gente está nesse glamour mesmo, sabe? É muito gostoso, porque, assim, que para mim era uma coisa que ia passar rápido, né? Mas não passou, certo? Paulinho, eu quero que você vá comigo nas escolas, sabe? Eu chego nas escolas, qualquer escola, não é do Pinheirinho, não. Aí eu chego, o molecada fala: ó, Marrom do Pinheirinho, cara, é legal isso aí, é gostoso isso aí. Eu já tive a oportunidade de andar com você na rua e as da pessoas... rua, então o Marrom do Pinheirinho, então, é muito gostoso. Eu falei: Marrom, mas por que não é voto? Não é voto, é reconhecimento das pessoas, né? Porque aqui, Paulinho, tem duas coisas que eu gosto de falar, e acho que eu já falei agora. As pessoas, respeito, né? É quando as pessoas falam na sua frente, isso é respeito. E caráter é quando as pessoas falam pelas costas, né? Pelas costas. Então, isso a distância. É isso que eu acho legal, certo? Então, o respeito que as pessoas têm. Quando fala cara a cara. Mas o mesmo tempo, o caráter que as pessoas têm quando falam comigo: o Marrom é um cara legal, sabe? Então, porque... Com tudo isso, você não criou inimizades? Para falar a verdade, não. Eu não criei inimizade. O que eu criei aqui foi um estigma. Por exemplo, no PSTU, como eu era do PSTU e saí, certo? Não o PSTU Nacional. O PSTU Nacional tudo bem. Mas algumas figuras de São José dos Campos, às vezes, me tratam com desprezo, sabe? Tipo assim, eu vou num ato contra o governo Temer, né? E lá está o caminhão do PSTU, sabe? Eles não me chamam para falar no caminhão. Eles chamam... É ciúme de homem. Ciúme de homem. Eles chamam todo mundo, não me chama. Vai num ato na porta de uma fábrica, eles falam o nome de todo mundo, mas quer dizer, o Toninho, o Vivaldo, os pessoal não falam meu nome, não sei. Acho que. Eu, por exemplo, quando eu chego, eu falo: tá, aqui o fulano vai falar, não, todo mundo, né? Mas eu acho que é ciúme de homem. Mas o restante não tem problema, não. Não é nem ciúme da luta, né? Porque é reconhecido a sua luta em prol das famílias. Hoje são 1.461 pessoas famílias. Então são 7 mil pessoas, mais ou menos. O Pinheirinho está com 8 mil famílias. 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. É um bairro, é uma cidade. Porque Jambeiro tem 4.500 habitantes. Bom, mas em relação à ocupação do Pinheirinho daqui de São José dos Campos, provocou o governo municipal a criar a Secretaria de Habitação do município, que não existia ainda. Isso, acho que eu até mandei para você esse dia histórico, é o seguinte. Eu trabalhei em várias áreas aqui, Paulinho, eu vou ressaltar o seguinte: na Caparaó, certo? Uhum. Na Maranhão, no Rio Comprido, né? Na Chacanita, no Rio Comprido, na Menino Jesus, aqui no Interlagos, né? Também, no Mesquita também, no Putim, certo? No Putim não, no Torrão de Ouro, no Caramoja, certo? Uhum. Várias ocupações. Agora, mais forte mesmo foi Salinas e depois Pinheirinho, sabe? Salinas era quase 1.000 famílias. E na época, eu negociei com a prefeita, na época, a doutora Ângela, certo? E a gente começou a tirar as famílias de lá da Salinas e levar para o campo. Quando entrou o Emanuel Fernandes, a gente completou esse trabalho. E foi feito sistema mutirão. Então, toda a família, que hoje seria uma das maiores favelas de São José dos Campos, que seria a Salina, foi negociação minha, diretamente com a Ângela, depois com Emanuel Fernandes, foi tirar todo mundo.
Logo com o PT e com o PSDB. Logo depois, eu entrei fazendo o PNI com o PSDB. E terminei com quem? Com o PT. Com o PT. Entendeu? O PSDB tirou o pessoal, foi para a rua. Mas na hora de fazer a negociação e construir as casas, o Carlinhos teve uma coragem muito grande de trazer minha casa e minha vida para cá, né? Para fazer as casas, né? Negociamos, as casas foram feitas. E agora a gente está terminando de negociar com o PSDB, que é a questão da escola, que está faltando fazer a escola. A creche está sendo construída. E todas as coisas que estavam pendentes, a gente está tocando. Isso que eu queria dizer para você. Independente de governo, eu negociei com todo mundo. Tanto é que quando eu estava na Câmara, para mim, gabinete de vereador A, vereador B, para mim tudo é gabinete. Eu não vejo. Para mim é tudo gabinete. Eu estava dizendo hoje com uma pessoa, e muito importante, lá no Cruzeiro do Sul, que é o seguinte: se eu for numa festa, na favela, ou se eu for no Palácio do Governo, eu me comporto do mesmo jeitinho, eu não mudo. A mesma festa. Para mim é a mesma festa, eu sou o mesmo marrom, certo? Marrom. Agora, hoje, como o mercantilismo político e os ativistas gostam tanto dessa palavra do mercantilismo, você não ficou mais rico com todas essas ocupações, com essas atividades sociais, trazendo teto, dignidade para as pessoas? Financeiramente, não te acrescentou nada no seu bolso? Contar um negócio para você. Quando eu entrei no PNI, eu tinha 2 casas, né? 2 casas, acho que 3 carros. Hoje, quando a gente ocupa a 10 Câmara, anos depois? Quando a gente ocupa a Câmara, a gente é obrigado a declarar. O que é que você declarou? E quando a gente candidata a vereador, você é obrigado a declarar. A minha casa que eu tinha lá, eu passei pro nome dos meus filhos, certo? Aquela casa do Morumbi para a ex-mulher. Eu declarei um Sandeiro no valor de R$18 mil. Quer dizer, de 3 casas... 3 carros, 2 casas. E 3 carros. Você declarou apenas um veículo. Um veículo. Agora, se você puxar na minha ficha, só tem isso mesmo, não tem mais nada. Certo? Quem sabe agora eu aposentei, pode ser que eu... Sabe o que é, Paulinho? A gente investe na luta. Quando o PNI foi despejado, nós estávamos devendo muito lá, certo? E os parceiros foram embora. Não precisa falar quem que é. Foram embora, tiraram o meu carro, tiraram o meu telefone, tiraram o meu salário, tiraram as minhas viagens, certo? E continuaram fazendo palestra aí em meu nome, mas tiraram. Eu fiquei, tinha que pagar as dívidas, não tinha. Então é isso que aconteceu. Mas para mim é uma vitória muito grande. Porque a honra para o movimento, não para o marrom, para o movimento, era colocar aquelas famílias de volta. Cada um no seu teto. Pode ser que lá dentro tem 1 ou 2 famílias que não gostam, certo? Mas os filhos deles com certeza adoram, sabe por quê? Porque o fato de você estar na sua casa, saber que você pode trocar o tijolo, que você pode mudar a cor, que você pode pintar da cor que você quer, você pode mudar. Cara, é sua casa, entendeu? Agora, se não é a sua casa, é a casa do seu filho. E se não é a casa do seu filho, é a casa do seu neto, entendeu? Então, isso para mim é uma situação muito grande. Agora, ficar rico eu não fiquei rico. Quer dizer, você empobreceu. E tem outro, Paulinho. Eu tenho 40 anos de carteira fechada. E não trabalhei em qualquer fábrica, não. Eu trabalhei no Correios, concursado no Correio. Quando eu saí do Correio, eu era supervisor. Eu fundei o Sindicato dos Correios de São José dos Campos. Eu trabalhei na Vibraz, a fábrica que me pagava melhor em São José dos Campos, melhor salário em São José dos Campos. Eu trabalhei na Philips, eu trabalhei na Ródia. Agora, mas e por que lançar mão, deixar tudo isso, uma carreira metalúrgica promissora? E era diretor do sindicato durante 23 anos. Era diretor do sindicato para a luta social. Por que isso? Posso contar uma piadinha dentro de 2 minutos? Claro. Então, uma vez, a minha mãe morava em Mato Grosso, né? Agora está aqui, ela e meu pai estão aqui, né? Minha mãe ficou muito ruim em Mato Grosso, ela deu um tumor e veio e curou aqui no hospital municipal de São José dos Campos. E minha irmã foi visitar minha mãe, sabe? E ela começou a falar dos filhos, são 10 filhos, né? Cadê João? Cadê branco? Cadê marrom? Cadê azul? Cadê... Aí, minha mãe falando para minha irmã, como é que tá lá? Aí, minha mãe disse, e cadê o marrom? Cadê o Valdir? Aí minha irmã disse, mãe, reza pelos outros, deixa o Valdir quieto. Entendeu? Reza pelos outros, isso aí já tá perdido. Porque é o seguinte, certo? Eu sou de uma família, se falar que a gente é miserável é mentira. A gente veio do Paraná, e do Paraná eu não tenho miserável, você sabe. Paraná, não tem. No Paraná a coisa tá. Né? É verdade. Paraná não tem essa. Não tem ainda, não tem mesmo, né? Então a gente. Só que dava para tocar a minha vida. Eu optei fazer isso. Agora, quantos imóveis, quantas casas foram construídas através da luta? Agora, eu gostaria que você falasse daqui a pouquinho, depois dos nossos
institucionais. Aí é legal essa parte. Tá certo? Para saber da luta do Valdir Martins, o Marrom. Hoje ele aposentado e vereador no município de São José dos Campos, mesmo que apenas suplente. Suplente, mas o Tonelli dizia o seguinte, o Marrom, ele é vereador sem cadeira. Agora você tem cadeira, de vez em quando. De vez em quando tem cadeira, né? A gente fala já com Valdir Martins, o Marrom, sobre as ocupações e as conquistas habitacionais no município de São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. A nossa função, a função da Rádio CT, é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que a Rádio Web do CT propõe, então, esse link entre trabalhadores e sindicato e oferece uma programação cultural diversificada. Conosco hoje o Valdir Martins, o Marrom. O Marrom é ativista social, hoje aposentado, mas é vereador suplente pelo Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São José dos Campos. Valdir Martins, a pergunta que ficou do bloco anterior para esse, quantas casas foram conquistadas para a população de baixa renda aqui em São José dos Campos com as atividades do MUST e a luta pela habitação? Então, Paulinho, aqui em São José dos Campos a gente tem uma conquista muito grande, né? Eu estive na luta desde 1977, aqui na região, inclusive, Paulinho, tem uma história muito engraçada. Em 1977, o meu pai não sabia que eu estava no movimento aqui, certo? E eu e o Carlão, do PCdoB, né? Naquele tempo o jornal era o Agora, que depois virou o Vale, né? Uhum. E a gente estava em frente ao CTA com a luta sobre o pessoal do Vidoca, né? E saiu assim na capa do jornal, comunista invade São José dos Campos. Eu estava na frente com o Carlão, com a mão em punho, sabe? Quando meu pai recebeu essa foto, ele veio aqui e levou de volta para o Paraná de qualquer jeito, certo? Então é isso que aconteceu. Então, mas teve aqui, ó, a luta da Salina, mais de 800 casas, teve a luta do próprio William B, com muitas casas, aqui o Santa Rita fazendo, a gente estava junto, né? Menino Jesus, Rio Comprido, Caparaó, toda essa luta a gente participou. Agora a luta que mais foi gratificante foi a questão do Perim, com 1.800 famílias sendo contempladas entre apartamento e casa.
E também, aqui também, a vinda da Minha Casa Minha Vida para cá. Que foi uma conquista. Com a conquista do movimento do MUS. Agora, entendeu? Então, o Minha Casa Minha Vida não foram apenas as pessoas de baixa renda, da luta por habitação, que conquistaram casas. Também as pessoas do comércio, da indústria, que conseguiram comprar uma casa, um apartamento com o subsídio do governo federal através do da programa. Minha Casa Minha Vida São José dos Campos, entendeu? Quer dizer, acabou ajudando a cidade toda. Além do Pierim, foi feito casas e apartamentos em vários locais. Inclusive tem pessoas do Pierim que antes de pegar a casa do Pierim, ele conseguiu comprar a casa antes. Eu conheço umas 10 famílias que moraram no Pierim, mas conseguiu comprar a casa antes pela Caixa Econômica, certo? Eu conheço muita gente que comprou, então... E aí abriram mão? Não, eles ficaram com a casa que eles compraram. E abriram mão do Pierim. Exato, então. A Inês já está ouvindo a gente, a Inês é lá do Jardim Adriana, por exemplo. Ela tinha uma casa dentro do Pierim. Aí, antes, em 2009, quando ela foi sorteada, ela comprou aquela casa da Vila Adriana, que é uma casa do sistema da Minha Casa Minha Vida. Da Vila Adriana. Da Vila Adriana, comprou a casinha e está lá até hoje. E ela abriu mão da casa do Exatamente. Pierim. Eu tenho um colega, o Aparecido, que também comprou um apartamento com subsídio do governo federal. Quer dizer, ele só conseguiu por conta do Minha Casa Minha Vida? Exatamente. Tanto é, Paulinho, que aqui em São José dos Campos, nós tínhamos cerca de 21 mil tinha cerca de quase 25 mil pessoas na fila. Hoje, essa fila cai para 13, 14 mil, por causa da Minha Casa Minha Vida em São José dos Campos. E a Casa Minha Vida em São José dos Campos é o seguinte, quando nós ocupamos o Pierim, o juiz, eu não lembro o nome na época, ele obrigou ao Emanuel a criar a Secretaria de Habitação, certo? Aí ficou. A Minha Casa Minha Vida foi lançada em 2008. Eu e o Guilherme Bola ajudamos a escrever parte da Minha Casa Minha Vida. Os outros ajudou a escrever. E quando o Carlinhos assumiu em 2013, ele trouxe a Minha Casa Minha Vida para cá, para São José dos Campos, entendeu? Uma parceria do governo do estado, que é muito interessante, que tem local no Brasil que a Minha Casa Minha Vida está sozinha, não está com o governo. Então são R$76 mil para as famílias de baixa renda só. E tem local que a Minha Casa Minha Vida é com o governo do estado. No caso aqui do estado de São Paulo, o governo do estado de São Paulo entra com mais 20 mil. Então tem R$76 mil do governo federal e mais 20 mil do governo do estado, que chega a R$96 mil. São conquistas através da luta organizada do MUS, que é um movimento unificado. O movimento urbano sem teto, né? Sem teto. Agora, o Pinheirinho dos Palmares foi em dezembro do ano passado que as casas foram entregues a chave para as pessoas. Foi em dezembro, finalzinho de dezembro. Foi em dezembro do ano passado. Quase no Natal. Não é? Dia 22 de dezembro. Dia 22 de dezembro. Eu prometi pro pessoal que eles passariam o Natal em casa. Se o governo tivesse liberado, a gente tinha ocupado, mas ia passar, falei para você no rádio, nós vamos ocupar, senão não tinha outro caminho, certo? Mas aí entrou. Hoje você vai no Pierim dos Palmares, é um bairro, um senhor bairro. Ele foi desenvolvido, foi esquadrinhado conforme a necessidade da população? Na verdade, o Pierim dos Palmares e mais um bairro lá da cidade de Brasília, como chama a cidade de Brasília? Quando chega em Brasília? Uma da cidade de Brasília. Imagina. As dois são projetos pilotos da Minha Casa Minha Vida. Entendeu? Os dois são projetos pilotos. Então, esse bairro aqui e mais, depois vou lembrar o nome da cidade, claro. Tá? Lá de Brasília. Então, são projetos pilotos. A casa do Pierim tem 46 metros quadrados, certo? O lote de 160 metros. Todas as casas com aquecedor solar, certo? As ruas são largas, certo? Tem uma escola provisória, mas tem planejamento para fazer uma escola e também uma creche grande, certo? As avenidas são largas, bastante largas, certo? Então é um bairro planejado, né? A altura, que geralmente a Minha Casa Minha Vida tem 125 metros. Agora, só uma pergunta, não seria a cidade de Ceilândia, que é do lado de Não, não é a Ceilândia, é outra cidade. Bom, mas tem algum... Valparaíso. Valparaíso, exatamente. Lá em Brasília. No entorno de Brasília. Lá tem também um projeto muito grande. Então, são 1.461 casas, mais 28 apartamentos no Cajuru, mais 90 apartamentos no Limoeiro que vão ser entregues agora no final do ano. Agora, são casas com energia solar,
E as ruas? Ruas, calçadas? Tudo prontinha, com árvore plantada, certo? A gente está esperando agora no final de mês de julho, né? O habite dessas casas. Porque assim, o Dom Pedro até hoje não tem habite. E nós, talvez num tempo recorde, conseguir também o habite da casa. Só estou esperando o Turano assinar. O Turano é o cara da prefeitura lá. Bom, então, Marrom, 1.461 unidades habitacionais do residencial Pinheirinho dos Palmares. Foi uma luta e que teve que fazer a junção à Prefeitura, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal e o Governo do Estado. E o Governo Federal. Que é o Federal e o Ministério das Cidades é o Governo Federal. Exatamente. Agora... Não, mas aí tem uma atuação aí tem uma atuação diferenciada de todas as atuações. A Secretaria da Presidência entrou direto, sem a cidade. Foi direta. Teve o apoio da Presidência da República. Direto. Tanto é, Paulinho, que você inclusive foi convidado várias vezes, seguinte, é o único local do Brasil que a gente tinha reunião de 2 em 2 meses com todas as entidades, que chamava ponto de controle. De 2 em 2 meses tinha reuniões aqui em São José dos Campos, aqui na Caixa Federal, com o Governo do Estado, com o Governo Federal, com a Caixa, com a Construtora, com a Prefeitura, com a Sabesp, com a CETESB e com a Bandeirante. É o único local do Brasil que aconteceu isso durante todos esses anos. Inclusive vai ter outro agora para finalizar as coisas aí. Agora, vai fazer 1 ano, já 6, 7 meses de Pinheirinho dos Palmares. Agora, o Marrom, e a luta para os estudantes do ensino fundamental do 1º ao 9º ano lá do Pinheirinho dos Palmares. Quantas crianças necessitam de escola e cadê a escola e cadê a creche? Então, deixa eu te falar para você. O que acontece? A escola provisória dá conta de todos os alunos. Qual que é o problema que nós estamos tendo agora? Tem uns problemas de violência à noite, né? E a gente acha que as crianças pequenas não podem estudar à noite. Então, qual que é o problema? Nós pedimos para o Felício fazer mais 4 salas de aula provisórias para tirar essa pessoa que está à noite e colocar de dia, mas nós queremos a construção da escola imediatamente. O que acontece? Existe 8,5 milhões de reais lá em Brasília, parado lá no Ministério, para fazer a escola. Na queda da Dilma, a entrada do Temer, foi cancelar todos os projetos nessa área, certo? Então o dinheiro está lá, certo? Está aprovado, mas não está liberado. Com esse rolo todo, a gente não sabe se o PSDB vai manter os ministros lá, que no caso seria o Bruno, né? Não sei se o Bruno vai ficar lá. O que nós estamos falando para o Anderson e para o Felício? Tem que ir atrás desse dinheiro, trazer esse dinheiro para cá e começar a fazer a escola principal, que a escola normal está lá. A creche já está sendo feita, já começou o bate-estaca, certo? As crianças da creche estão ali no planeta Terra, na creche provisória. A criançada, que é do pré, ele está na escola do Putim. E tem ônibus que leva eles e traz todo dia. Tem condução para levar e trazer. As 280 crianças que estão no pré-escola. E as crianças do 2º grau, que é ensino médio, eles estão também na escola do Putim e tem ônibus. Tem ônibus, por isso que o pessoal fica até achando que o Pinheirinho tem privilégio. Tem um ônibus que leva o pessoal e traz. Então, o ônibus leva as crianças do Pinheirinho até a porta da escola e quando ele sai, tem um ônibus especial que passa e leva eles lá. Quer dizer, estão sendo atendidos. Estão sendo atendidos, certo? Até a construção. Agora que nós precisamos, sim, que constrói a escola mais rápido. Tanto é que, tá vendo, pode até fazer um movimento aqui uns dias aí para poder forçar. A prefeitura para forçar isso aí, mas que tem que fazer escola. Mas está sendo atendido dentro daquilo que nós planejou, está sendo atendido. Bom, porque qual que era, Paulinho, o pensamento inicial? Era que os ônibus levavam as crianças até onde eles já estudavam. Ia dar um rolo tão grande, né? Como diz o Valdomiro, um rolo de café bolo tão grande lá que não tem jeito, certo? Eu disse seu amigo lá. Aí nós pegamos e conversamos com o governo passado e com esse agora, né? E as coisas estão rolando, tá. Muito bem. Então, nós pegamos uma deferência aqui da TV Vanguarda para mostrar que registrou na época lá a alegria das pessoas do Pinheirinho dos Palmares. Eu gostaria que você relembrasse esse momento da entrega das casas do Pinheirinho dos Palmares aqui em São José, mas não dá tempo agora. A gente vai para o último bloco e antes eu quero que você possa passar para os ouvintes um detalhe. Quantas casas foram construídas em São José dos Campos com essa luta do MUST e a luta pela habitação? A gente pode falar sobre isso? Pode falar sobre isso. Em prosas e versos, qual foi a conquista
desse sonho da casa própria através do Movimento Sem Teto. Ok? Ok. Um breve intervalo e a gente volta já com Valdir Martins, o Marrom, falando das ocupações e agora o que será desse líder, desse ativista social aqui no Brasil. Um breve intervalo e a gente volta já com o Marrom. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta no último bloco de hoje, aqui do Pinheirinho dos Palmares, com a conversa com o Valdir Martins. Lembrando você, internauta, que o Valdir Martins ele é vereador suplente e vereador eleito, diplomado para essa gestão 2016 até 2020, não é, Marrom? Exatamente. É uma autoridade política também aqui em São José. E poderá voltar a ocupar a cadeira na Câmara, o plenário também? Existe essa possibilidade? Então, se o Vaga, Juliano ou a própria Amélia afastar, lógico que a gente está aqui de prontidão para estar. Eu sei que os três fazem um trabalho excelente, muito bom em São José dos Campos, mas o papel do vereador tá aqui junto com... Mesmo porque eu estou fazendo um trabalho nosso, os pedidos, a gente passa para a Amélia, passa para o Vaga, a gente está trabalhando, certo? Para a própria Juliana. E se um deles precisar se afastar ou se ausentar, com certeza eu vou estar lá. Você é o primeiro suplente? Eu sou o segundo suplente. Quem é o primeiro? É a doutora Ângela, certo? A doutora Ângela Guadagni. Mas tem uma diferença de voto muito pouco, muito baixo, certo? Paulinho, é o seguinte, esse negócio de vereador, eu queria falar para você que na época eu não acreditei muito. Tanto é que se você pegar, na época da eleição, e pegar no meu Face, eu estou todo dia em São Paulo, junto com o Haddad, trabalhando lá em São Paulo, trabalhando na região leste de São Paulo, junto com o vereador lá, apoiando, né? Porque eu achei que não ia passar. Como estava muito desgastoso o negócio aqui, eu achei que não ia passar de 1.000 votos, né? E a surpresa que deu 2.000 votos, né? Então a surpresa. Agora, quantos votos faltou para você emplacar como vereador? Menos de 500 votos. Menos de 500 votos. Vamos falar a verdade, faltou trabalho. Se eu tivesse trabalhado, tinha ido, né? Então, inclusive, eu pedi para a família ficar de boa, tranquilão. O pessoal do Pinheirinho mesmo, eu não joguei muito peso, a gente deixou solto, né? Então tem muitas famílias do Pinheirinho que acabou trabalhando para outros candidatos, mesmo porque as pessoas precisavam sobreviver, eu achava que era injusto eu pegar a pessoa e ir lá para trabalhar para mim. Então, como eu deixei solto mesmo, certo? Mas foi uma aprendizagem muito grande, Paulinho. Foi uma aprendizagem muito grande, porque se eu tivesse... O erro foi meu mesmo, certo? Meu coordenador, o Branco, né, que era meu irmão, que ele também achou que não ia dar, então a gente deu a solta. E todos se enganaram. Então nós se enganamos porque
nós fizemos o inverso da coisa, porque enquanto todo mundo despencou nos votos, a gente subiu. É verdade. Marrom, agora, voltando à conversa do começo do programa de hoje, os sem-tetos que ocuparam, perdão, o Pinheirinho o bairro do Pinheirinho aqui em São José dos Campos, eles reivindicam o uso daquele espaço que está abandonado desde a desocupação em 2012 para habitação. É um terreno que está lá, é uma área particular, mas não tem função social. Eles estão certos nessa colocação, mas e aí, como adiantar nessa luta? Então, veja bem, Paulinho, são 57 hectares de terra, né? É uma terra que deve hoje para o Estado, né? Pro Estado. Quando eu falo Estado, estou falando de município, prefeitura e governo federal. Mais de 133 milhões de reais. É uma terra devoluta, uma terra que não cumpre nenhuma função social. Ela não paga imposto desde 82, né? A terra que pertence ao mega especulador Naginarras, né? Um dos caras mais ricos, que não tem conta em bancos no Brasil, o cara que vive de mala, né? Deve estar envolvido nessas malas aí da política suja aí também, certo? Então, aquele terreno, ele tem que ser para cumprir função social. Ele tem que ser feito casa popular, tem que ser feito escola, um hospital, né? Por exemplo, aqui em São José dos Campos foi feito aquele hospital do Estado ali, ao lado do Parque Industrial, ali na Rua Goiana. Eu acho que esse hospital deveria ter sido feito dentro do Pinheirinho. O terreno é muito maior, certo? O terreno é muito mais barato, certo? Eu acho que o que existe nesse Brasil é falta de coragem, falta de competência dos governantes de estar enfrentando as coisas, sabe? Porque se tem competência, certo? Vai em frente, desapropria e faz. Eu acho que eu estou falando dos 3 poderes, do governo estadual, federal e do Estado, tem que desapropriar aquele terreno e fazer casa popular, tem que fazer um campo de futebol, faz uma creche, faz uma escola de profissionais, porque São José dos Campos que não tem terreno, não está faltando terra. Porque é o seguinte, essa ideia, Paulinho, de fazer, eu quero que você escuta com bastante atenção e todos os ouvintes, essa ideia de fazer condomínio industrial é besteira. Só na Chácara Reunida tem 400 barracão industrial vazio, que não tem fábrica. No Eldorado tem mais de 50 barracão vazios, certo? Você chega aqui na região de Taubaté, ali em frente à LG, tem mais de 300 barracão vazios. Tentaram fazer um condomínio industrial em Jacareí, nem saiu do papel, porque assim, esse negócio de fazer condomínio industrial é bobeira, já tem condomínio industrial demais. O que está faltando é moradia para as pessoas, certo? Então, mas está faltando moradia, mas no caso do terreno são 57 mil hectares. Não, são 1.300.000 metros. 1.300.000 metros quadrados. Mas lá no Pinheirinho dos Palmares, não querendo fugir dessa questão, mas lá existe uma ordem judicial que impede invasão. E a polícia militar, toda vez provocada por essa ordem, ela é acionada pelos responsáveis pelo terreno, que entra com aquelas medidas cabíveis. Olha, invadiram o meu terreno lá. Então, existe essa medida, esta ordem judicial que impede essa invasão. Eu acho que até, Paulinho, é uma medida protetiva ao dono do terreno. Veja bem, a partir da hora que o governo do Estado, a prefeitura, que tem que ser os 3 juntos, e o governo federal, eles criam uma lei, certo? Para construir alguma coisa, aí cai essa medida protetiva. Porque automaticamente eles vão cobrar do dono do terreno esses 133 milhões. Digamos, o terreno vale 400 milhões, entendeu? Então pega os 133 milhões e pega o terreno e devolve para ele. 133 milhões é o que está devendo. Está devendo. Digamos que o terreno vale 400 milhões. Tem 57, tem 1.300.000. 1.300.000. Pega 400 mil metros, que é os 133 mil. Deixa eu responder. Isso, assim. Quer dizer, é simples assim. Igual falava o Helma agora há pouco lá em Brasília. É simples assim, né? Igual. Agora, o Marrom, mas o Pinheirinho dos Palmares está resolvido. Resolvido, sim. Casa está pronta, nós temos uma escola que falta fazer, tem uma creche que está fazendo, tem a Rodolfo Carcelo que tem que ampliar, certo? Mas está caminhando. Mas a fila do setor habitacional caiu de 21 para 13. Isso. Tem 13 mil, mas a cidade conta agora com o programa Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Mas qual é o problema aqui, Paulinho?
Por que é o para 13? Porque muitas pessoas que estavam na fila, eles foram, né? Eu conheço bastante, eles foram na Caixa e comprou diretamente na Caixa. Que é esse financiamento que está aberto aqui. Qual que é o problema que nós temos agora? Nesse momento, todo o programa Minha Casa Minha Vida do Brasil inteiro está parado. Ela está parada. Está parada desde outubro do ano passado. O Guilherme, que é um cara muito, muito bom. O Guilherme Boulos? Ele consegue. Eu acho que ele vai vir semana que vem, eu trazer ele aqui. Por favor. Então, ele consegue fazer uma negociação direta. Como o volume dele de pessoas é muito grande, ele vai lá na Secretaria Especial da Presidência na Vila Paulista e coloca 50 mil pessoas, né? Eu não consigo fazer isso. O máximo que eu consigo colocar é 1 ano de pessoa lá. Então ele consegue fazer uma negociação direta e consegue liberar alguns programas. Inclusive, Paulo, eu tive domingo passado lá na cidade de Tiradentes, da região de Guaianazes. Olha, eu tentei lembrar isso. Eu tive em Guaianazes lá. E onde foi feito um acordo de 3.200 famílias saiu do terreno e vai construir casa para eles agora, certo? Em Guaianazes. Tem 6 ocupações do MTST na região de Guaianazes, né? Na zona sul de São Paulo tem mais ou menos umas 15, certo? Então, a gente acompanha, né? Eu, Jacomédio, o pessoal daqui da região, a gente acompanha diretamente de São Paulo. Em São José dos Campos, a cidade é grande, mas é uma cidade muito rica. Muito, muito, muito rica a cidade de São José dos Campos. Então, a necessidade de casa, ela é menos do que as outras cidades, né? Qual que é o problema de São José dos Campos? É que São José dos Campos ficou muitos anos sem fazer casa popular, certo? Então, o que precisa para São José dos Campos é continuar o programa. O prefeito atual agora, o Felício, ele tem que dar continuidade a essa questão de construção de casas. Para zerar o déficit. Porque se ele faz, digamos que o Felício faz mais 2.000 casas, vê o próximo faz mais 2.000, daqui a pouco zera isso aqui, certo? E manter o programa. Porque as casas não são de graça. Existe um fundo perdido no Brasil que, se não fizer casa, ele vai ficar o resto da vida. A mesma coisa do fundo garantia que estava aí, estava tudo perdido, né? Liberou, está inativo, entendeu? Agora, Marrom, para a gente finalizar, você está realizado? Cara, acho que... Como ativista? Vou falar agora para você, Paulinho. É uma cidade pequena, que o Pinheirinho é uma cidade pequena. 8 mil... Pois não. 8 mil moradores acho que tem lá, certo? Outro dia eu sentei lá no alto e disse assim, cara, Deus deve ser um ser muito orgulhoso. Porque eu tô aqui desmanchando de alegria por fazer 8 mil casas, né? Imagina. Você deu o meu pensamento? Claro. 8 mil casas me deixou, sabe, com um ego tão grande, cara. Porque nenhum prefeito da cidade, da redor, do Vale do Paraíba, 8 mil pessoas. Nenhum prefeito fez. Só que isso, eu fiz mais do que os prefeitos da região. É verdade. Qual cidade que fez isso? Entendeu? Missão cumprida. Taubaté, Guaratinguetá, Jacareí, Lorena, Aparecida, Cruzeiro, ninguém fez. E nós fizemos. E quando eu disse, não, eu fiz, é porque o movimento estava aqui fazendo 8 mil, quer dizer, dando casa para... 8 mil famílias, 8 mil pessoas. 8 mil pessoas, mas com a Minha Casa Minha Vida, ela chega a ser muito bem. Então, quando eu vejo aqui lá, quando você está passando, chegando no EMA, que você olha, que vê aquela cidade, e diz assim, nossa, foi nós que fizemos esse negócio, cara, como é que pode? O sonho virou realidade. O cara que saiu lá do Rio Bom, lá do Paraná, na cidadinha desse tamanhozinho, para chegar aqui e fazer esse sonho todo. Você poderia dizer ao povo lá do Pinheirinho dos Palmares, meu sonho será tua herança? Eu disse o seguinte, ano passado, Paulinho, que o maior presente de Natal que um pai de família podia dar para sua esposa e podia dar para os seus filhos, cara, era uma casa. E você deu para 8 mil pessoas. Dia 22 de dezembro de 2016. É um presente que, cara, não tem como. Muito bem. Valdir Martins, Marrom, como a gente faz o programa pela internet, muita gente deve estar interessado em falar contigo. Qual é o seu e-mail ou a rede social que você ocupa? Talvez meu e-mail é valdir_martins@hotmail.com. O meu Facebook... Valdir com V ou com W? Com V. Com V. Valdir_Martins@hotmail.com. O meu WhatsApp é 988 11 7816. É público, né? 988 11 7816. E agora meu Facebook e Instagram, né? Instagram.
É Valdir Martins, Valdir Marrom, só isso. Valdir Marrom, é isso. Pelo Facebook. É isso aí. Valdir Martins, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença e de colocar uma paz na questão de ocupações aqui na cidade de São José dos Campos. Paulinho, eu que agradeço, certo? Você está de prontidão e sempre, né? Que a gente conhece há muitos anos, certo? Muito. Agradeço muito a participação aqui e posso dizer para você, a hora que precisar aí, a gente vai estar junto, correndo atrás, certo? E quando você quiser saber algumas informações, além de São José, sobre moradia, pode ter certeza que eu tenho muita informação para falar para vocês, tá bom? Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos foi a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência, amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.